Quero chamar aqui o pastor Marcelo Bigardi. Glória a Deus. Pastor Marcelo Bigardi está meio trevado. Está curado em nome de Jesus. A coluna dele estava meio que pegando, né, pastor? Mas a gente já tinha falado com ele há um tempo atrás a respeito desse tempo, dessa conferência do Convergência. Nós queríamos muito que ele estivesse aqui e glorificamos a Deus por ter dado a oportunidade de estar aqui conosco. Amém? Vamos orar por ele. Pai, queremos abençoar a vida do Biga, que a tua presença se manifeste em abundância sobre a vida dele, teu Espírito venha ungí-lo, capacitá-lo para realmente distribuir a tua palavra, Pai, de acordo com a tua vontade nessa noite. Nós oramos, ó Pai, para que essa palavra seja rema na vida de todos nós aqui e venha realmente produzir muitos frutos que nos levem ao centro da tua vontade. Que o seu nome seja glorificado por tudo aquilo que vai acontecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? Amém. Prazer estar aqui, muito feliz. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo teste de estar pregando sem cabo. Se eu gostar, vou fazer isso lá na igreja. Sou pastor também, graças a Deus, há 17 anos. Casado com a Vivi há 20. Estamos com 4 filhos. Tenho um filho de 18 anos, uma filha de 12. Nós adotamos um menininho que chegou em casa com 3 anos, tem 7, tem 8. Tem mais de 5. Tem 8. Esses dias eu fui na escola pegar ele, e aí a menina falou assim, que série que ele tá? Calma aí. Amor, que série que o Vitor tá? É muito filho, estou chamando por número já. Sou o número 3, vem cá. E hoje nós adotamos um bebê também, que chegou com 3 meses de idade, e agora ele já tem 2 anos. Eu costumo dizer pro pessoal que quando eu comecei a ter filho, tinha cabelo ainda. Aí, quando os filhos chegam, a responsabilidade chega, os cabelos vão embora, mas a alegria só aumenta, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui, estou com o presbítero lá da igreja, o Adriano lá atrás, o técnico de luz também é lá da igreja. Capricha aí, hein, cara, põe uma luz assim bonita, cara. Estou brincando, mexe não. Amados, vamos lá. O pastor Marcelo falou que eu posso pregar até as 00:30, 1h, então eu vou tentar acabar uma 00:15, amém? Aí o pessoal da minha igreja me mata, que tem uma reunião 11 horas lá. Mas eu estou mancando porque eu estou numa crise com uma hérnia de disco desde que eu casei eu brigo com ela, fui curado, descurou, curou de novo, fiquei anos sem, e aí agora eu vou fazer uma cirurgia dia 19. Só que resolveu essa semana dar uma trincada, então tem hora que melhora, tem hora que... Orem por mim, amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, 16, muitos de vocês conhecem. Anderson, tudo bem? Eli, Vitória. Salmo 139, 16 diz assim, vocês estão me ouvindo bem? Bem mesmo? Legal. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amados, convergência é quando o céu se une com a terra se une com os céus, aquele cantinho, aquele cântico, antigo, não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, quem já participou de cultos assim? Amados, não só os cultos foram feitos para acontecer isso, mas a nossa vida foi feita para acontecer isso. Nós nascemos para ser embaixadores do reino de Deus, nós nascemos para ter um impacto na terra. Fala para o irmão do lado, você não nasceu à toa. Você entendeu o que eu falei? Eu não entendi vocês falando, então fala para o irmão do lado. Fala assim, você não nasceu à toa. Amém? Você nasceu com um propósito específico de Deus para causar um impacto aonde Deus te colocou. Amém? Ou seja, dentro de você há um dom, há um talento, dentro de você há um propósito. Mas eu tenho certeza, olha para mim, que você não tem certeza absoluta de todo o propósito que Deus colocou na tua vida. Amém? E eu vou te contar algumas histórias aqui nessa noite. Um pouquinho dessa mensagem eu já falei no café, mas é só um pouquinho, eu vou entrar na parte de culto, não de treinamento. Mas, amados, tem gente que olha para mim quando eu falo isso e fala, pô, pastor, você fala que Deus tem um propósito na minha vida e que tudo foi escrito, mas você não conhece a minha história, você não sabe o que eu tenho vivido. E eu vou te contar que você não conhece a minha história e eu vou te contar o que eu tenho vivido. Quando minha mãe engravidou de mim,
meu pai biológico, ele olhou para ela e falou assim: não tenho idade para ser pai, vamos abortar essa criança. Minha mãe queria me ter, e aí ela já tinha meu nome, ela tinha tudo, ela falou: meu, vamos ter. Tá acabando a luz, é normal? Não, eu falei: caramba, cara. Não sei se o céu está descendo, a escuridão está vindo, mas está tudo sob controle, amém? Bom, deixa eu voltar lá com a minha mãe. Meu pai biológico não me quis, e olha só que situação engraçada, porque o meu pai que me criou, pai é quem cria, amém? Pai é quem troca a fralda, pai é quem dá destino, pai não é o que faz, fazer é fácil, criar é diferente. E aí o pai que me criou, ele gostava da minha tia. E ele frequentava a casa da minha avó para namorar com a minha tia. Só que aí ele ficou com dor da minha mãe. Na realidade, minha vida é uma novela mexicana. Meu nome era para ser Juan. Mas como eu nasci em Osasco, ficou Marcelo mesmo, né? Mais normal. Eu lembro que meu pai olhou para minha mãe e falou assim: eu fico com você se você registrar essa criança no meu nome. Eles mudaram de cidade, foram para Minas. E lá em Minas eu cresci. E meu pai, ele era desse tamanho. Ele tá vivo ainda. E ele era lutador de boxe. E ele era, imagina, eu estou falando de 40, eu estou com 44 anos atrás. Meu pai, 40, porque essa história que eu vou te contar, eu tinha 4 anos. Meu pai era meu herói. Meu pai, para mim, imagina, um cara forte pra caramba. Ele era meu Hulk, ele era tudo que eu tinha. E numa briga, minha mãe não era cristã na época, minha mãe, para descontar algo no meu pai, olhou para mim e falou: Marcelo, ele não é o teu pai. E eu acredito que há maneiras diferentes de contar para uma criança de 4 anos que o pai não é o pai. Concorda comigo? A partir daquele dia, entrou em mim um negócio chamado espírito de rejeição. E aí eu cresci, eu deixei meu pai meio de lado, eu só voltei a falar direito com meu pai quando eu me converti com 16 anos e entendi, caramba, esse cara não precisava ter feito o que fez. Ou seja, esse cara me ama. E aí eu voltei e sou amigo dele até hoje, graças a Deus. Amém? Mas entrou esse espírito de rejeição e eu ficava pensando: por que o meu pai não me quis? Se o meu pai não me quis, o que eu estou fazendo nessa terra? Até que com 16 anos de idade, eu entendi esse versículo, que mesmo naquela situação, o meu pai biológico não me querendo, Deus me leva para um cara. Meu pai é português, meu avô é português mesmo, e meu pai é filho de português. E eu não sei quantos aqui tem parentes portugueses, mas o meu pai é um cara que pôs muita regra na minha vida, pôs muito limite na minha vida, e hoje, graças a Deus por esses limites, amém? Então Deus sabia de tudo isso, e Ele sabia que se eu crescesse só com a minha mãe, com a família da minha mãe, talvez eu não estivesse aqui. Mas os limites que o meu pai colocou, me ensinou a ser homem, me ensinou a ser pai, me ensinou a ser marido, amém? Por que eu estou falando isso? Porque, amados, às vezes a vida pode ter sido dura para você. Muitas vezes as situações delicadas te fazem parar e pensar: cara, se Deus tem algo para mim, por que eu sofro tanto? E quando Deus faz algo na tua vida, nessa convergência, Ele não está vendo hoje, Ele está vendo o amanhã. A Bíblia diz que mais vale o fim das coisas do que o seu início. Vocês estão aqui, amados? Vocês estão me ouvindo bem? Então está fazendo sentido? Amém? E eu quero contar algumas histórias, algumas bíblicas. A Bíblia conta a história de Moisés saindo do Egito. E quando ele sai do Egito, ele tira o povo no meio, quando ele chega na frente do mar. Vocês lembram que o povo começou a reclamar, dizer: puxa, Moisés, vamos morrer aqui. E Moisés, ele fica mal, ele vai orar. E quando ele... Estou falando muito rápido? Estou, né? Mas está dando para ouvir? Então, fechou. É, que às vezes eu não me entendo. E agora há pouco eu não me entendi. Eu falei: acho que eles também não estão me entendendo. Mas Moisés estava lá e ele ficou meio desesperado. E ele foi orar e Deus falou assim para ele: cara, não é hora de orar. É hora de agir. O que você tem na mão? Moisés lhe fala: eu tenho uma vara. E aí ele tinha 3 opções: fazer o povo nadar e o povo ia morrer, fazer o povo lutar e o povo ia morrer. Concorda comigo? Muita gente para nadar, mentalidade errada para lutar, ou levantar a vara. Amados, o que era mais fácil de fazer? Fazer o povo nadar, lutar ou levantar a vara? O que era mais difícil de acreditar? Por quê? Pergunta para o irmão do lado: por quê? Fala para ele assim: porque era simples demais. Amado, sabe por que muitas vezes as pessoas não vivem o melhor de Deus aqui na terra? Quem quer saber, diga amém. Porque a pessoa se compara demais. E ela acha que para viver essa convergência e viver aquilo que Deus tem para ela tem que ser igual, tem que cantar igual, tem que ter o tamanho do pastor, né? Tem que ter comparações. Eu vou lançar um livro dia 1º de setembro sobre isso, sobre frustração e decepção.
Quantas pessoas frustradas porque se comparam. Eu não tenho o carro do fulano, eu não tenho o dom do fulano, eu não tenho o cargo do fulano, eu não tenho a família do fulano. E amado, você não é fulano. Deus não faz cópias, amém? Deus faz originais. E aí entra a questão. Aquilo que Deus resolveu ungir na sua vida pode ser simples, pode ser pequeno, mas se é o que Ele resolveu ungir, é aquilo, é ali que está o poder. Deus resolveu ungir a vara de Moisés, as pedras de Davi, e eu vou te contar a minha história, posso? Revoltadinho, me achando, né, o desprezado da família, o cara que não tem pai, comecei meio que querer aprontar na cidade. A minha cidade era pequena, na época tinha 5 mil habitantes, mas eu saía de vez em quando para pichar, para fazer, para aprontar e tal, e eu comecei a andar de skate, com 13 anos de idade, comecei a andar e querendo ser rebelde. Amados, hoje, skate é esporte olímpico, amém? Há 31 anos atrás, skate era coisa de quê? Maloqueiro, maconheiro e vagabundo, e eu sei de cor porque eu vi isso a minha adolescência toda. Um dia, eu estou num campeonato de skate em São Paulo, e tá no intervalo, eu não tinha dinheiro para nada, então eu ficava só tomando água o dia todo para poder pagar a inscrição, e um cara bate nas minhas costas, e ele me oferece uma bolacha. Eu falei, cara, essa bolacha deve ter droga no recheio, que só louco aqui no meio. De repente ele começa a conversar comigo, faz amizade, me apresenta Jesus, e eu falo, uau. Eu lembro, daí eu conheci esse versículo e minha vida foi transformada. A partir dali eu continuei andando de skate, mas fazendo apresentações para falar de Jesus através do esporte. E geralmente as minas piram. Porque eu fui fazer uma apresentação, uma menina pirou, se converteu, e eu falei assim, Jesus, se agora ela é tua, o senhor não pode me emprestar uns 90 anos para cuidar dela? Casei com a menina pirada. Tinha que casar antes dela voltar ao normal. E um dia, fazendo várias apresentações de skate em Ponta Grossa, uma pessoa lá de São Paulo ficou sabendo, me ligou e disse assim, Deus me deu um projeto e eu quero que você entre nesse projeto para abrir a 5ª igreja de um ministério que tem nome de sorveteria. Então, aquilo que, amados, aquilo que todo mundo falou que era coisa de maloqueiro, maconheiro e vagabundo, foi o que Deus usou para me dar salvação, família e ministério. Amém? Era simples demais, fui criticado, horrores, contudo, é nas coisas simples que Deus opera os seus verdadeiros milagres. Vamos lá? Davi ficou a vida toda lutando com pedras? Sim ou não? Não, ele mudou. Lá na frente, quais eram as armas de Davi? Espadas e escudos reais. Mas não começou aqui. Começou como? Pedras. Quais são as suas pedras, amado? O que Deus tem colocado na tua mão que de repente está no fundo do baú, porque você está se comparando demais e não está deixando as coisas virem? Há um tempo atrás, eu estava numa conferência lá em Águas de Lindóia, e foi um homem pregar, um tal de Myles Munroe. Quem já ouviu falar dele? Meu irmão, esse cara ele já morreu, mas eu ainda ouço, e não é porque eu vou no centro espírita, tá? Porque a mensagem está no YouTube. Talvez você possa dizer, eu também vou. Não. Mas se for, vem pra cá que aqui está melhor. Myles Munroe é um pastor de Bahamas, um negão que eu não conhecia o cara, mas eu me apaixonei por ele. Quando ele morreu, sem conhecê-lo pessoalmente, nunca ter falado com ele, eu chorei, porque eu respeitava tanto aquele cara, respeito até hoje, pra você ter uma ideia. Esse cara falou, quem aqui já foi em cultos? Todo mundo sabe que todo culto é uma bênção, amém? Todo culto é uma bênção, mas existem cultos que mudam a tua vida para sempre. Já participou de cultos assim? Que pode passar 10 anos, 20 anos, você fala, caracas, esse culto eu lembro. E existem frases que também são faladas nesse culto que te mudam, sim ou não? E esse Myles, ele falou assim, os lugares mais ricos de uma cidade são os cemitérios. Eu falei, cara, esse cara tá viajando. E só que aquilo me chamou a atenção, e eu fiquei olhando, e ele falou assim, eu vou te explicar por quê. Há várias pessoas que estão morrendo, cheias de dons, cheias de talentos, que não estão tendo coragem de colocá-los para fora, e estão enriquecendo os cemitérios. Aquilo foi tão forte na minha vida que eu voltei para Curitiba em crise. Quem já ficou em crise depois de um culto? Pânico. Mal. Eu falei, Deus, o que é isso? Logo em seguida, o pastor Luciano Subirá me encontrou e falou assim, Biga, você quer ter tua vida mudada? Lê esse livro. E ele me indicou o livro Andando no Espírito, Andando no Poder. Uma semana depois do Subirá, o Antônio Cirilo falou assim, Biga, quer ter tua vida mudada? Lê esse livro. Era o mesmo. Eu falei, cara, tem mistério aí. Tem até uma cariocada aqui, tem mistério. E eu lembro que eu li o livro, e aquele livro me incentivou a ter um tempo a sós com Deus durante muito tempo de oração, para realmente buscar o seu
a sua identidade em Deus, ter essa convergência mais facilitada. Vocês estão aqui? E a minha oração começou desse jeito, presta atenção, amados. Eu falava assim para Deus: Deus, eu já te amo, minha igreja já tem mais de 1000 pessoas, na época tinha umas 1000 e pouquinha, tem mais de 1000 pessoas, eu já estou com o casamento restaurado. Deus, eu já sou feliz pra caramba, mas por acaso tem alguma coisa dentro de mim que eu não saiba? E eu comecei a orar, 1 ano orando de madrugada na igreja, e depois de 1 ano, adivinha o que eu descobri? Fala para o irmão do lado: nada. Só que aquele livro tinha me ensinado que Deus não vai dar coisas especiais para pessoas ansiosas, amém? Fala para a pessoa do lado assim: meu querido. Fala forte, meu querido. Tipo curitibano, vai, ou querida, né? Fala: meu querido. Fala assim: não é bonito ser feio. Amém? Sabe por que eu falo isso? Porque tem gente que acha bonito ser ansioso. Às vezes chega lá na igreja: ai pastor, eu sou ansiosa. Eu não tenho que rir, querida. Tipo Hebe Camargo, né? Querido, amado, não é bonito se você luta com ansiedade, com precipitação. Eu não estou falando ansiedade no sentido patológico, estou dizendo de pessoas que ficam desesperadas porque não conseguem esperar o tempo certo das coisas. Estão aqui? Meu irmão, se você luta com isso, não espere viver o melhor de Deus, amém? Porque o melhor de Deus está para aqueles que sabem descansar nele, sabem esperar e sabem perseverar. Continuamos orando. 2º ano, o que aconteceu? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. 3º ano, olha para mim, quantos anos depois? Meu irmão, 3 anos. Essa torre de oração funciona na igreja até hoje, tá? Já faz 8 anos, estou indo para o 9º, esse ano é o 8º ano. Mas no 3º ano, olha para mim, amados, eu descobri um novo homem dentro de mim. Descobri livros. Em setembro eu lanço o meu 15º livro. Descobri trabalho com crianças. Se você digitar TV Biguinha, é diminutivo de Biga, Biguinha, no YouTube, você vai ver clipes infantis para crianças de 0 a 4 anos. Fiz trabalho para adolescente. Descobri músicas. Meu irmão, eu não sei cantar e nem tocar. Aí ao invés de eu dar uma desculpa para Deus, eu montei uma banda para tocar minhas músicas. Então sempre que Deus te pediu uma coisa, não dá uma desculpa para Ele. Toma uma atitude. Amém? Quem está entendendo? E aí, o que eu quero te dizer? Que tudo isso, Deus já tinha colocado em mim quando meu pai quis me abortar, sim ou não? Estava dentro de mim. Quando eu me converti, já tive meu casamento restaurado, depois eu conto essa história. Tudo isso estava dentro de mim. Mas por que não veio para fora no começo? Porque dependeu de uma busca. Eu quero te dizer, amado, se você quer viver o céu na terra e você não mora nessa cidade à toa, você não frequenta a igreja que frequenta à toa, Deus quer te usar nesse grupo, nesse meio, amém? Mas você não é um número de igreja, Deus quer te usar onde você está. Concorda comigo? Sim ou não? Meu irmão, você tem que ser uma influência de Deus aonde você está. Nem todo pastor está atrás de um púlpito. Tem muitos pastores atrás, né, na medicina, no jornalismo, no esporte. Acredite nisso. Esse é o propósito de Deus para você. Quem entendeu até aqui diz amém. Mesmo? Amém? Fala amém mais forte. Se você não entendeu, levanta a mão também, que você vai entender no meio, pela fé, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Se você entendeu, eu quero começar a pregar. Amém? Eu lancei um livro há um tempo atrás. Ainda bem que eu só escolho poucos livros para trazer nas igrejas. Imagina trazer 15, né? Mas, queridos, eu lancei um livro chamado O Poder e o Impacto de uma Visão. Quando você descobre que Deus tem um propósito... Deixa eu ficar para cá. Quando você descobre que Deus tem um propósito para a tua vida, quando você descobre que tudo aquilo que Deus colocou dentro de você serve a um propósito, presta atenção, esse propósito tem que dirigir a sua vida. Amém? Porque, por exemplo, pastora, quantos anos você estudou medicina? 6 anos, ok? Durante os 6 anos, teve algum momento difícil que você quis desistir? Momento, tipo assim, puxa, muitos. Desistiu? Por quê? Porque você tinha um objetivo. Amém? Eu quero falar sobre isso nessa noite. Deixa eu ver o horário. Quero te falar sobre isso. Por quê? Esse livro ele fala o seguinte: o alfabeto de um líder. E quando eu falo de liderança, eu falo de autogoverno. A Bíblia diz um monte de coisa, até o que eu esqueci, mas ela fala... Lembrei. Isso também é. A Bíblia diz... Não ri não, gente, que eu esqueci de novo.
Que como uma cidade sem muros é um homem sem domínio próprio. Ou seja, quando uma cidade está sem muro, o que você rouba da cidade? Lixo? Sim ou não? Não, você rouba o que de uma cidade sem muro? Pensa nos tempos bíblicos, riquezas. Um homem sem domínio próprio, ele perde coisas importantes para a vida dele. E o que é importante para um homem? Homem, mulher, o homo sapiens, ou como a Dilma dizia, a mulher sapiens. Mas, vamos lá. Não foi minha culpa, tá? Mas, amados, olha só. Qual que é a ideia aqui? Um homem sem domínio próprio, ele perde suas riquezas. Saúde é uma riqueza? Família é uma riqueza? Relacionamentos é uma riqueza? Sim ou não? Então, quando eu falo de visão, essa visão tem o poder de cuidar da tua vida e te proteger, mas você precisa ter esse domínio próprio. E eu falo sobre o alfabeto aqui de um líder, o alfabeto de uma pessoa que quer viver esse propósito. Eu falo da letra A a Z, e eu vou falar só de 3 letras se você participar. Posso? Primeira letra, fala para a pessoa do lado, a visão que Deus tem para a tua vida vai determinar suas amizades. Suas amizades. Vocês entenderam isso? Amados, eu não posso querer chegar no lugar que Deus tem para mim com as pessoas erradas do meu lado. Ok? Porque todo relacionamento é como um botão de elevador. Alguns te levam para cima, para perto de Deus, e alguns te afastam de Deus. Agora você fala assim, pastor, você está dizendo então que eu não tenho que estar no meio da galera? Não, não é isso. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, amém? Luz brilha onde? Nas trevas. Eu tenho que conviver com a galera. Eu tenho que falar de Jesus para a galera que não conhece Jesus. E eles estão aonde? Nas trevas. Concorda comigo? Agora, vem cá. Essa é a galera do cafezinho. Essa é a galera que se reúne, troca ideia. Mas eu não posso levar uma galera do cafezinho para jantar intimamente na minha casa. Ou seja, eu tenho que ter sensibilidade de contar a coisa certa para a pessoa certa. Amém? E quantas pessoas frustradas hoje que querem viver os céus na terra, mas estão contando os seus segredos para as pessoas erradas. Aí você diz, mas quem pisou na bola comigo foi um crente. Eu sei que isso não acontece na AME, né? Que às vezes pessoas que pisam na bola com a outra. Mas lá no meu universo, às vezes acontece isso. E eu quero te contar uma história, posso? Quando eu mudei para Curitiba a primeira vez, não tinha nada a ver com a igreja que eu participo hoje, mas eu vim para cá em 94. E eu entrei numa igreja lá no São Brás e um homem usado por Deus olhou para mim e falou assim, Deus, eu tenho uma visão, choremanai, eu estou tendo uma visão de você, eu vejo você na frente de muitos jovens que vêm como ondas. Só que o cara falou em 94. Bola de Neve só nasceu em 99, eu só entrei em 2002. E só cresceu em 2007. Mas vamos lá. Em 94 eu recebi essa palavra. 96 eu fui convidado a sair de Curitiba e o filho do meu pastor, que também era pastor, me chamou para abrir uma congregação lá em Ponta Grossa. Eu ia cuidar dos jovens da sede e abrir uma congregação. Gente, eu estava feliz da vida. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Posso abrir? Eu mudei para lá, abri essa congregação e eu tinha uma promessa que ia ter muitos jovens que vinham como ondas, amém? Essa igreja foi frequentada por 15 velhinhas. Se você somasse a idade delas, estava 1 milhão de anos. Foi a Jurassic Church. Foi uma benção. As irmãs me ensinaram muita coisa, principalmente tomar café. Já tomou café na casa de uma pessoa de idade? Quem já tomou? Ela te oferece uma xícara? Não, ela te oferece um balde. Graças a Deus pelos baldes, porque agora eu aprendi a tomar café até sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Agora virei cafezeiro. Mas vamos lá. Não tinha Jurassic Park ainda, amém? Parque não, Jurassic Church. Jurassic Church ainda. Mas eu tinha a promessa de abrir uma igreja. Amados, olha para mim. Eu era um líder de jovens, com a promessa de ser pastor. Adivinha como é que eu estava? Explodindo de alegria. Eu queria contar para algum amigo meu. Olhei para o lado, olhei para o outro, não vi nenhum amigo. Liguei para São Paulo para um pastor que eu conhecia. Contei essa história, não da Jurassic, porque não tinha acontecido ainda. Contei a história do convite. Sabe o que esse pastor me falou? Cara, não viaja. Você não pode dar o que você não tem. Para com essa besteira, volta para São Paulo e frequenta a minha igreja. Esse cara, ele não só jogou um balde de água fria, como ele quis me colocar debaixo das cataratas de Iguaçu e falar, morre, desgraçado. Só que como eu entendi um pouquinho disso, eu continuei seguindo esse sonho de Deus e graças a Deus estou aqui. Pergunta que eu te faço, igreja. Ele era uma pessoa ruim? Ele era um homem de Deus? Claro que era. Mas olha o que eu quero que você entenda. Nem sempre você pode falar. Repete comigo assim. Nem sempre a pessoa boa é a pessoa certa para estar no meu lado. Quem entende isso? Amém?
Tem muita igreja em Curitiba, amém? Tem igreja quadrangular em Curitiba? Batista? Assembleia? Tem um monte de igreja. Por quê? Porque tem povo para cada igreja. Quando Deus cria as igrejas, Ele cria o povo, Ele sabe que cada um ia se adaptar num lugar, amém? E em nome de Jesus que todas cresçam, porque a gente alcança a cidade toda, amém? Agora vamos lá. Com visão é a mesma coisa. Nem todo mundo está indo para o mesmo lado que você. Todos estão indo para cima, mas cada um tem uma visão. Então, quando você conta uma visão que Deus te deu para uma pessoa que está indo para o outro lado, ele não faz sentido para ele. É mais fácil ele te puxar para o lado dele do que te incentivar a viver esse sonho. Então, a ideia é, você precisa ter sensibilidade de aprender a contar a coisa certa para as pessoas certas, não importando só se ele é crente ou não. Amém? Quem entendeu isso? Vamos orar que só 3 pessoas entenderam. Vamos acelerar. Amados, essa é a primeira letra, letra A. Letra E. Que lá no Nordeste eles falam E. A letra E fala o seguinte, fala para a pessoa do lado, a visão que Deus tem para você vai determinar seu estado emocional. O que é o estado emocional? São os pensamentos que entram na minha mente e a minha fisiologia. Deixa eu te explicar. Repete comigo assim, toda batalha vai começar na minha mente. Romanos 12, 2 diz o quê? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para você, amém? Mas você não vai vivê-la se você não aprender a pensar como Deus quer que você pense. Porque toda guerra é na mente. Se o nosso inimigo ele quer nos destruir, ele vai começar na mente. Ou seja, todo pensamento vira... Por exemplo, um adultério. Como é que começa um adultério? O cara está bem com a esposa, sai de casa, hoje eu vou cometer um adultério. É assim? Não, primeiro ele pensa. Primeiro ele, depois ele sente, depois ele age. Se você quiser evitar as más ações, basta cortar o quê? Os maus pensamentos. Então, se você permite pensamentos errados na tua vida, de que você não é um bom pastor, uma boa mulher, um bom homem, um bom filho, um bom pai, esse pensamento vai virar um sentimento e vai virar uma ação. E aí você diz, eu quero a convergência, eu quero viver os céus na terra, mas não cuida dos teus pensamentos. Vou te contar uma história, posso? Quantas pessoas que estão quase deprimidas, que quando você vai estudar, você percebe que elas estão acreditando demais naquilo que pensam. Eu não sei se é porque eu sou careca e quando eu tomo banho os pensamentos entram mais rápido, mas às vezes eu estou tomando banho e eu penso que eu estou numa reunião e eu falo uma coisa e sempre tem um mal acabado para discutir comigo nessa imaginação. O cara fala, eu retruco, eu falo mais alto, ele fala mais alto depois, e eu acabo saindo do banho bravo com alguém de uma reunião que nunca existiu. Alguém já viveu isso? Até aqui tem uns caras, né? Amados, Filipenses 4:8 diz o quê? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Lamentações 3:21 diz o quê? Quero trazer à memória aquilo que me dá. Agora eu te pergunto, é fácil? Não, por isso que a Bíblia também diz que nós precisamos levar nossos pensamentos cativos a Deus, amém? Então hoje, ao invés de eu ficar brigando com um amigo virtual, eu penso num próximo livro, eu penso numa próxima canção, numa mensagem. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, é muito fácil a gente se distrair da visão, é muito fácil se distrair do propósito, é muito fácil acreditar em mentiras. Quantas pessoas, quantos casais que não casaram por causa de um ciúme, de uma coisa que nunca aconteceu? Acreditou, foi pensando, foi dando alimento para aquilo que estava acreditando e o relacionamento acabou. Amado, se você tem uma visão, você vai ter que controlar e focar aqui os teus pensamentos. Estão aqui? Fala para a pessoa do lado, isso não é papel de Deus. Amém? Esse é nosso papel. A Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa forma de pensar. Amém? Quem está entendendo? E aí eu vou para a última letra, eu ia falar 4, eu só vou falar 3, tá? Fala para o irmão do lado, a visão que Deus tem para você, tem o poder de determinar, mais forte, gente, o poder de determinar o nível da tua fidelidade. Vamos lá. Quando você nasceu, Deus colocou um propósito na tua vida, sim ou não? Você não nasceu à toa, amado, você não é... nasci... Não, nasceu,
Deus fez um propósito. Amém? Final, realização do propósito. Lá é a letra A, que é a letra B. Amém? Entre a A e a B, existe um negócio chamado processo, que é tranquilo, né? Onde a vida é feita de algodão, aonde você sai cantandinho, cantarolando, pulandinho. Ai, que legal, vou cumprir meu propósito. É assim? Quem crê que é pancadaria? Meu filho falava que era tochas e garfos. Treta, confusão, briga. Amém? Aonde é mais difícil na vida? Quando Deus te dá um sonho? Não, você está empolgado, Ele acabou de dar uma visão. Quando acontece o que Deus te falou, é difícil? Não, você está vendo a coisa acontecer. Caramba, é real. Eu lembro quando vocês estavam para mudar para cá, né? Estamos pensando em alugar. Alugamos. Agora, vamos entrar. Toma aqui. Real. E no meio? No meio você já nadou até a metade, não dá para voltar para trás, ainda tem metade para frente. Nesse meio, presta atenção, aqui, você vai ser testado e tentado ao último para desistir. E nesse momento, por exemplo, as situações mais adversas virão. E você vai ter que colocar a tua vida debaixo de uma palavra. Fala para o do lado, a verdade. João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Verdade é Jesus, mas o que eu estou querendo te dizer é sobre a luz que ilumina coisas escondidas, escuridão, sujeira. Amém? Então, por exemplo, um cara que caiu num adultério, por exemplo, ele chega e ele vai e ele confessa para os pastores, o pastor começa a trabalhar, confessa para a família. Claro que tem todo um processo, mas Deus pode ou não pode restaurar o casamento? A gente já viu isso quantas vezes? Amém? Olha para mim. Só que nem todo mundo que está passando por uma situação difícil na vida tem coragem de colocar a vida na frente da luz e dizer, eu errei, para o pastor, para a família, para pessoas queridas. Então, muitas vezes, no meio da confusão, ele tem uma visão, ele tem um propósito, ele sabe onde ele vai chegar, mas no meio de um momento difícil, ele prefere mudar de igreja, mudar de família, mudar de trabalho, mudar de cidade. Ele prefere mudar ao invés de encarar a realidade. E o que eu quero te dizer, falar para o irmão do lado, você... Fala forte, você não pode desistir. E eu vou te contar uma história. Eu escrevi um livro chamado Quando os Não se Tornam Bênçãos. Como manter aberta a porta que Deus abre. Quem aqui quer ouvir um sim de Deus para alguma oração que anda fazendo? Levanta a mão. Quem não levantou a mão, você quer ouvir um não? Tipo, Deus, eu quero sofrer na vida, eu quero casar, apanhar todos os dias. É isso? Não, a gente quer um sim, amém? Mas para todo sim a gente vai ouvir um monte de não. E esse não é uma bênção, eu vou te explicar por quê. Porque o papel de Deus é abrir uma porta para nós. Nosso papel é entrar e manter essa porta aberta. Vou te fazer uma pergunta. Igreja, casar é fácil? Pensa. Casar é fácil? Mudou por quê? Só alguém apertar, você vai mudar? Parece meu filho de 8 anos quer ser pastor e professor. Ele vem falando isso direto, eu quero ser pastor e professor. Esses dias, no SBT, passou um negócio da Jequiti, e uma pessoa ganhou 30 mil. Aquela festa, 30 mil, ele olhou, o quê? 30 mil? Não quero mais ser pastor, vou vender Jequiti. Eu olhei para ele e falei, caramba, a perseguição nem veio, cara, você já está trocando já pelo Silvio Santos. Mas vamos lá. Onde eu estava antes da Jequiti entrar na minha vida? Casar é fácil. Amado, casar é fácil. Difícil achar alguém que queira casar com você. Você achou alguém para casar? É difícil. Você vai no cartório, fala que quer casar aqui. O que o cara vai perguntar? Tem dinheiro? Às vezes, hoje até sem dinheiro dá para casar. Amém? Casar é fácil. Vou fazer outra pergunta. Se manter casado, gente, é fácil? Não preciso nem perguntar quem acha que é. Se tiver alguém que fale isso, tem que ser estudado pela NASA. Amém? Mas, amado, se manter casado, não é fácil. Arrumar um bom emprego, sendo que você é o melhor no que faz, é fácil? Talvez sim. Mas e se manter bem empregado, sendo que está todo mundo estudando para te derrubar? Já é difícil. Se converter é fácil? É. A Bíblia diz, abre a tua boca, confessa o que está no teu coração e você vai ser salvo. E se manter na presença de Deus, é fácil? Então vamos lá. Se é Deus que abre a porta se é Deus que abre a porta do casamento, do trabalho e da família, por que as pessoas estão, da família, do trabalho e da salvação, por que as pessoas estão se separando, perdendo empregos dos sonhos e se desviando? E eu vou te explicar o porquê. Porque elas não suportam
essa palavrinha, não. Nesse livro eu conto a história de José. O que José teve no início da sua vida? Ele aparece na Bíblia acontecendo o quê? Deus dando uma promessa para ele, sim ou não? O que mais ele ouviu durante o tempo de vida? Não. Conhece a história de José do Egito? Conhece, gente? Sim. Amém. Não. Um dia ele acorda, ele ainda é um escravo, ele revela o sonho lá de Faraó e ele o promove a governador do Egito. Lembra disso, né? Naquele dia que ele ouviu o sim de Deus, como é que ele sai? Como é que ele perde o cargo? Teve impeachment? Alguém tirou ele do cargo? Vai na Bíblia, pensa. Como é que ele perde o cargo que Deus colocou ele? Ele nunca perde, ele sai morto de lá. Só a morte o tirou de lá. O que eu estou querendo te dizer, que quando você aprende a suportar os nãos, quando chega o sim da tua vida, você sustenta. Amém? Vou te contar uma história. Última, posso? Estou casado há 20 anos com a Vivi. Quem me conhece a história, sabe que eu casaria com ela de novo hoje. Hoje, tá? Aí você vai falar assim, claro, pastor, você é pastor, você nunca vai falar que não casaria com ela, que a tua vida é difícil, tá? Eu vou te contar agora a história de quando as pipocas não tinham estourado ainda na minha vida, tá? Eu vou contar essa história, para acabar já a mensagem, eu vou contar essa história na visão de um homem. Posso, irmãs? Vocês não vão ficar bravas comigo? Porque primeiro que a Vivi não está aqui para se defender, e as pastoras são proibidas de falar. Estou brincando, ela conhece a história de cor salteado. Mas daqui a pouco vai entrar a visão de Deus e vai acertar tudo, amém? Qual foi a visão de um homem? Minha visão, porque a gente brigou 7 anos no começo do nosso casamento. Quando eu fui casar com ela, meu sogro me chamou de canto e falou assim, você vai casar com ela mesmo? Falei, vou. Cara, ela é muito brava. Eu olhei para o meu sogro e falei, fica tranquilo, nós domina a onça. Só que eu não imaginava que a onça era indomável. E nós brigamos 7 anos. Só que eu pegava a deixa do meu sogro, que falava que ela era brava. E eu falava, Deus, olha a mulher que tu me desse. É brava. E amados, teve uma época na minha vida que eu não sabia se eu tinha casado com uma mulher ou com Saddam Hussein. Muita guerra, assim, na casa. E sempre, na minha visão, o homem sempre é bonzinho, amém? Visão de um homem, presta atenção, irmão. Não vem brigar agora que você concordou que você ia ouvir. E na minha outra visão, é que mulher alta é mulher calma. Deixa eu te explicar. Nós temos uma pastora na nossa igreja que ela era lutadora. Lutadora não. Jogadora, lutadora. Já vou mudar o testemunho dela agora. Ela era jogadora de vôlei. E eu nunca vi essa mulher brava. E ela vai falar o meu nome, pastor Bigard. Ela, pastor, eu já dormi. Tipo, ela nem falou o Bigard, ela é calma demais. A minha esposa é baixinha. E pra minha cabeça, a mulher baixa tem dínamo concentrado. Bateu, explodiu. E aí eu falando, Deus, eu sou muito bonzinho para ter casado com ela. E brigando. Eu lembro que já pastor um dia, ela brigou comigo de novo, injustamente, porque eu era bonzinho. Visão de um homem, tá? E ela brigou comigo, eu fui pro culto. Eu falei, Deus, hoje eu estou bravo contigo. Mas eu vou falar sobre o Senhor no culto, pode deixar. E fui pro culto. Eu falei, só que hoje eu não aconselho ninguém. Acabou o culto, não tem como não aconselhar, né? Formou uma fila, adivinha qual era o assunto? Casamento. Um dos irmãos falou para mim assim, Biga, eu estou brigando muito com a minha esposa. Minha vontade é matar ela. Eu não falei, mas eu pensei. Eu falei assim, cara, olha o sistema carcerário brasileiro, né? Tá lotado, cara. Para que 2 presos? Mata a tua e a chave da minha casa está aqui, ó. Mata a minha. Não falei, porque até hoje eu sou protegido pelo governo. Mas eu pensei. E briga para lá, e briga para cá, e eu sendo injustiçado, porque o homem sempre é bonzinho. 7 anos depois, olha como era bonzinho. Quantos anos depois? 7 anos depois, essa bondade em pessoa foi fazer uma oração para Deus e falou assim, Deus, eu já sei qual é a tua resposta, mas por acaso, dar-se-ia o caso de eu estar errado? E na minha cabeça, Deus ia falar assim, claro que não, nem eu entendo sua esposa. Na minha cabeça, eu achava que Deus ia falar assim, cara, se não fosse as mulheres, vocês estavam no paraíso até hoje. Mas Deus não falou nada disso, sabe o que Ele me falou? Você está errado. Você é o sacerdote, as irmãs estão vibrando, né? Falei que ia entrar a visão de Deus. Amadas e amados, Deus falou assim, você é o sacerdote, muda você como mudou ela. E aqui entra uma grande dica para quem quer ter um casamento restaurado. Quem quer? Casamento abençoado. Amados irmãos, nunca tente entender sua mulher. Mulher é entendível.
Se ela colocar 2 vestidos na tua frente e falar, amor, qual eu uso? Não importa qual você vai falar, ela vai usar o outro. E se um dia ela te falar assim, amor, eu estou fora de forma, não responde. Finge que está endemoniado, mas não responde. E se ela bater, amor, fala, estou em forma ou não estou? Faz assim. Por quê? Porque uma vez por mês as irmãs ficam meio loucas. E ela quer matar alguém. E hoje em dia, o homem é a vítima. Porque ela pode alegar uma Maria da Penha e tá tranquilo. Não, me agrediu. Tipo, e matei. E vamos embora. Ah, pastor, essa é a dica. Não, a dica que eu vou te falar é o seguinte, ó, presta atenção. Quem criou o homem, amados? Quem criou a mulher? A resposta é Deus, tá? Quem criou a mulher? Inclusive as sogras, tá? Vamos lá. Quem criou o homem? Mais forte, gente. Quem entende de homem? Geralmente um cara que faz algo, ele coloca na caixinha um manual de instrução. E que ele fala, se você quiser usar 100% disso daqui, leia o manual. O problema é que a gente joga fora todo o manual, não é? Mas está ali o manual. Então, quem fez o homem foi Deus, e quem entende de homem é Deus. Quem fez a mulher? Quem entende de mulher? Por isso que está a briga. Porque o homem quer entender a mulher quer entender o homem, isso não vai acontecer. Sabe o que Deus me falou? Filho, eu entendo você, eu entendo ela. Quanto mais perto de mim os dois estiverem, mais vocês vão se entender. Porque eu entendo vocês dois. Aí eu falei, tá aí uma chave. Aí eu comecei a orar assim, Deus, já que eu não vou conseguir agradar essa mulher, já se passaram 7 anos, me ajuda a ser o homem que ela quer que eu seja. Sozinho eu não vou conseguir, amado. Sozinho a gente não vai conseguir satisfazer o outro. Amém? Há muitas lacunas nas emoções de ambos, que é só Deus que sabe. E aí eu comecei a orar e uma das coisas que Deus me falou, olha, vou te contar 2 experiências. Posso? Eu preciso correr aqui. Amados, eu estava um dia em São Paulo, numa reunião com o meu apóstolo, e quando eu estava saindo de lá, era Páscoa. E eu estava indo para o aeroporto, quando eu saí do hotel, o Espírito Santo falou para mim assim, você não vai comprar nada? Até o Espírito Santo conhece ovo de chocolate. Fui no mercado, comprei 3 ovos, só tinha 2 filhos na época. Se tivesse os 4, estava pagando até hoje, que é caro, né? Tinha 2 filhos, comprei os ovos. Quando eu cheguei em Curitiba, eu abri a porta da sala, as crianças esqueceram que eu era o pai delas avançaram nos ovos, e a minha esposa olhou para mim e falou, uau, você lembrou? E eu, lembrei nada. E sabe o que o Espírito Santo me falou? Eu cresci numa família que chegava na Páscoa, tinha um ovinho lá. Mas tipo assim, aí, parabéns, Feliz Páscoa. Natal, tinha lá uns presentinhos, panetones e tal. E meus pais são separados. Tipo, uma família desestruturada. A minha esposa, os pais dela estão juntos até hoje. Os pais dela faziam patinha para a criança começar a achar os ovos na casa. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Para você não é importante. Mas se você quer fazer ela feliz, para ela é importante. E aí ele me levou para uma outra história. Eu era tão bonzinho que o Espírito Santo falou assim, começa a ser mais gentil com ela. Eu lembro que um dia eu fui abrir a porta do carro. Ela olhou para mim e falou, quem está aí? Achando que eu estava endemoniado. Eu falei, pô, que saco, cara. Estou tentando melhorar. E não vai. Mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, como eu pensei em me separar naquela época. Mas, hoje, 7 anos, aí Deus restaurou nosso casamento depois de 7 anos. Já se passaram 13. E hoje, quando eu ministro casais na minha igreja, eu não falo do que eu aprendi no livro. Eu falo daquilo que eu aprendi durante o período de não. Fala para o irmão do lado assim, meu querido. Fala forte, você vai gostar dessa frase. Fala assim, meu querido. Esqueci a frase, espera aí. Vai lá, fala assim, meu querido. A dor que você sente é a dor que você cura. Sabe por que muitas vezes você não está nessa convergência 100%? Porque você não se deixou ter autoridade durante os períodos de não. Amado, não foi fácil ficar 7 anos brigando, ainda quando eu me achava o cara certo. Não foi nada fácil ouvir que eu estava errado. Não foi nada fácil suportar algumas situações. Mas hoje meu casamento está restaurado. Sabe quantas pessoas com problema financeiro que ao invés de superar os momentos de não, preferem mudar de profissão do que se manter naquilo que Deus falou? Quantas pessoas que Deus falou, vou te usar em tal lugar, e a pessoa, meu irmão, vou te contar uma história. Quando nós estávamos na Silva Jardim, não sei quantos lembram quando a igreja era lá na Silva Jardim,
Um menino, Deus me mostrou um cara e falou, cara, tá na hora de você começar a andar no meu lado. Ele era levita. Esse cara não aguentou o tempo de não, que era o tempo de ficar no banco. E saiu da igreja para ir numa outra igrejinha tocar no louvor. Hoje esse cara está desviado e nós temos 17 bandas na igreja. Você acha que ele não estaria liderando uma banda? Você acha que ele não estaria sendo usado por Deus? Sim ou não? Faltou o quê? Perseverança nos momentos de não. Para terminar, o que eu quero te dizer nessa abertura. A abertura foi ontem, a abertura é hoje. É hoje. Querido, se Deus tem uma história na tua vida, fala para o irmão do lado, e Ele tem. Amém? Se Ele tem uma história, irmão, se Ele tem uma história, eu estou lutando para não entrar numa outra mensagem aqui, mas se Ele tem uma história, você precisa pôr o foco nela, e a tua vida tem que viver naquilo, amém? Porque às vezes as pessoas abandonam porque a cruz está pesada demais. E querido, Jesus falou assim, se você quiser me seguir, pega a tua cruz e me segue. O que Ele está querendo dizer? Todo mundo vai ter problema. Só que Ele também falou o seguinte, Ele também diz assim, Ele fala aqui, o seu fardo é suave, o peso é suave e o fardo é leve. O que Ele está querendo dizer é o seguinte, você vai ter momentos difíceis na tua vida, você tem uma missão, eu tenho um propósito na tua vida, você vai ser o embaixador do reino na terra, amém? Mas não vai ser fácil, mas vai ser suportável. Por que as pessoas muitas vezes estão entrando em depressão no meio da igreja, e em frustração, decepção? Muitos, meu irmão, os pastores sabem quantos pastores se suicidando. É alarmante, você olha e fala, como? Sabe por quê? Porque a pessoa está carregando uma cruz pesada demais. Mas se Jesus falou que a nossa cruz é leve, que cruz está carregando? Fala para o irmão do lado, a cruz do outro. Tem gente carregando cruzes, atraindo o problema que não é dele. Amado, tua vida tem que ser leve. Vocês estão aqui? E se a sua vida está pesada demais, em algum lugar da tua vida, e eu vim aqui para te chacoalhar mesmo, amém? Para te fazer sair daqui pensando, Deus, se minha cruz está pesada, onde eu estou errando? Porque eu não estou falando que não vai ter dificuldade, estou falando que vai ter, mas é suportável. Posso te contar uma história que aconteceu comigo essa semana? 3 pessoas, vamos encerrar. Eu amo andar de moto. Eu viajo para São Paulo, meu apóstolo paga a passagem de avião, eu não aceito. Eu vou de moto para São Paulo. E aí, eu cuido muito porque eu sei como é que eu chego. Eu chego com a cabeça zero. Eu participo das reuniões mais tensas. Volto para cá, minha esposa nem percebe que eu fui para a reunião, porque é uma coisa que enche o meu tanque emocional. Amém? E eu cuido. E eu estou no meio de uma reunião, segunda-feira agora, sobe a secretária lá da sede. De quem é uma moto grande, cinza? Eu já fiquei, meu cabelo arrepiou, da sobrancelha. Ela falou, um ônibus acabou de derrubar ela. Fui lá olhar, o ônibus não tinha derrubado a minha moto, ele tinha quase passado por cima. Só o conserto já passou de 30 mil, o cara está me falando, só para você ter uma ideia. Eu olhei, e o motorista veio me xingar, você está errado. Aí eu olhei para a cara dele, aí um outro pastor que não aguentou falou assim, tá certo, você está certo, a moto atropelou o ônibus, né? E eu assim, eu não me reconhecendo, eu calmo, sereno, tranquilo, sinto suave, né? Tudo tranquilo. Estou tranquilo na situação, não me reconhecendo. Porque se fosse em outra época, eu estaria muito bravo. Eu estou em São Paulo. Aí meu pastor, que tem uma moto melhor que a minha, falou, pega minha moto e vai para Curitiba. Eu olhei, eu falei, quem está aí? Não falei porque é meu pastor, né? Tem coisa boa lá dentro. Peguei a moto dele e vim. Minha moto zero. Cheguei em Campina Grande do Sul, acendeu a luz da injeção, parou a moto. Liguei, veio para a concessionária, 30 dias para arrumar. Quando eu cheguei em casa, meu filho de 18 anos falou assim, você deve ter ficado muito bravo, né? Eu falei, Lucas, não. Ele me olhou, quem está aí? Porque o meu filho de 18 anos, quando ele tinha 7 anos, eu peguei ele, coloquei ele no sofazinho da casa e falei, Lucas, papai quer te pedir perdão por todo o nervosismo que você viu, todas as brigas com a mamãe, e nunca mais você vai ver isso. Falar para uma criança de 7 anos que ele não vai ver mais o pai brigar com a mãe, fica na cabeça. E eu não estou falando que eu não briguei, eu só aprendi a brigar. Não na frente das crianças, não por qualquer motivo. Se é para discutir, vamos discutir por um motivo que vale a pena. Sabe o que a gente descobriu? Não tinha tantos. Tudo dava para resolver por conversa. Estão aqui? Uma visão, Deus me usa nessa terra. Deus, me dá uma família abençoada, me dá uma família que vai cumprir o teu propósito na terra. Uma visão, nãos em tudo quanto é área. Mas nós fomos suportando. E ainda tem muita coisa para acontecer. Eu só vim aqui para destravar algo na tua vida. Amados, se você estiver vivendo momentos de nãos, saiba onde você vai chegar. Tenha uma visão. Se você não sabe onde vai chegar,
eu quero te falar rapidinho de um livro que eu lancei há 2 meses atrás, Escondidos por Deus. Quem já viveu momentos onde parece que nada que você faz dá certo? Já viveu isso? Existem momentos na vida que Deus te pega e te coloca num esconderijo, numa caverna. E aí Davi foi para uma caverna. Lembra dessa história? Quem que ele conheceu na caverna? As pessoas que na sociedade não davam nada, os desocupados, todo mundo que ninguém dava nada. Davi, ele estava quebrado por dentro, concorda comigo? Injustamente sendo perseguido pelo rei. Ele está escondido, e sabe o que Deus desenvolveu nele ali? Fala comigo assim, sensibilidade. Dentro da caverna ele conseguiu olhar num bando de desocupado, quem? Pessoas de valor, que se transformaram no exército de Davi. E ele é conhecido até hoje por causa da fama do seu exército. Se ele não tivesse na caverna, sabe o que teria acontecido? Não daria nem bola para os caras. Vocês não querem nem papo. Então tem horas que Deus te esconde para trabalhar a sua sensibilidade. Ou seja, não toma decisão permanente numa situação temporária. Está difícil. Está querendo chutar todo mundo. Agora é hora de dizer, Deus, eu sou teu filho, Espírito Santo, eu sou teu amigo, me ajuda a entender o que fazer. E eu vou te falar, amados, daqui 10 anos, a gente vai ver o que deu essa pregação. Porque quando eu abri a igreja aqui, você imagina, mudando para Curitiba, abrindo uma igreja com o nome de sorveteria, muita gente me xingou. Muitos pastores queriam me... Hoje sou amigo deles. Mas naquela época eu falava assim, cara, não olha para mim hoje não, cara. Olha para mim daqui 10 anos. Se eu sou um moleque, vai acabar, cara, não vai dar em nada, vai derreter. Né? Agora, se é de Deus, cara, vai virar uma avalanche. Eu estou aqui há 15 anos. Quando fez 10, há 5 anos atrás, o governo reconheceu, a prefeitura reconheceu, a influência aumentou, porque eles não são aventureiros, vieram para ficar. Mas, amados, nós tínhamos uma visão. E você tem uma. Talvez você não saiba qual é, mas a caverna está te esperando, ou talvez você já até esteja lá xingando. Caramba, que momento difícil. É o melhor momento da tua vida. Vai te definir para sempre. Posso orar para vocês? Feche seus olhos abaixo da sua cabeça.